Nat vive na estrada desde 2021. Ela viaja em tempo integral com seu cachorro, Pike, cruzando o país por rotas cênicas e trilhas mais isoladas, sempre registrando tudo para o seu canal. Mas em um desses vídeos, algo completamente inesperado transformou uma noite tranquila em um verdadeiro problema. Nat havia encontrado o que parecia ser o local perfeito para acampar, uma região alpina elevada do Colorado. Hi, buddy. We are here in High Alpine, Colorado, and it is a lot colder here than in southern Colorado. To be fair, I did choose to come to this location specifically because in the next couple of days, they are calling for a really significant snowstorm. And we really haven't had a lot of snow. And I'm really looking forward to a winter wonderland. It is Thanksgiving, and I'm gonna be cooking my Thanksgiving meal over the campfire. Fria, isolada, exatamente como ela queria. Ela mesma explica que escolheu aquele ponto porque uma forte nevasca estava prevista para os dias seguintes. E para ela, aquilo fazia parte da experiência. Era dia de ação de graças. Nat preparava sua refeição no fogo de chão, enquanto a noite se aproximava lentamente. Pouco a pouco, a escuridão tomou conta do lugar. Tudo parecia normal. Até que um som estranho começou a ecoar. I have no idea why there's a helicopter outside my camp. Like, if it was search and rescue, I feel like I would see flashlights and hear people, like, shouting and, like, setting up a base camp, maybe? Oh my gosh, I think I hear another helicopter coming. A helicopter just landed right there. You can kind of see the flashing light. It's so loud and so close. I don't know what's going on. What is happening? Okay. Whatever it was, they're gone. I hope no one was hurt. I kind of feel like it was one of those flight for life or whatever helicopters, because this whole situation is just really bizarre. Minutos depois, eles foram embora. Mas a situação ainda não tinha acabado. Pouco tempo depois, os helicópteros voltaram. I hear another helicopter. Oh no. It's flying right on top of us. Is this helicopter like parked in the middle of the road? I am so confused. Weird. I think I see flashing lights. So I think someone has a flashlight. If it wasn't so dark, I'd be able to see what's going on. This is so weird. Okay, it's flying away. Agora, ainda mais baixos. Voavam praticamente sobre o acampamento. Nat tentou entender o que estava acontecendo, mas a escuridão impedia qualquer visualização clara. E então, o pior aconteceu. Just knocked into my camp.
Look at what just happened. This helicopter just flew in and knocked over everything. Oh my God. Diesel everywhere. I hope my diesel heater didn't break. Like 2 helicopters just came in over my camp at tree line. So like, oh God, I'm going inside. They're flying off. Okay. They broke my heater. So I have absolutely no way to heat myself tonight because I'm about to cry. This is my home. O vento gerado pelas hélices atingiu o acampamento em cheio. Equipamentos foram derrubados. Painéis solares, sua principal fonte de energia, foram arremessados. Objetos se espalharam pelo chão. Um dos helicópteros passou tão próximo que atingiu diretamente o acampamento. O aquecedor a diesel foi danificado. Nath entrou em choque. Aquele espaço não era apenas um acampamento, era a casa dela. Sem aquecimento, em uma região fria e isolada, Nath decidiu se abrigar no veículo. Os helicópteros finalmente se afastaram. Na manhã seguinte, ela avaliou os danos. Os prejuízos eram significativos. Alguns milhares de dólares em equipamentos danificados. A única boa notícia é que os painéis solares ainda funcionavam, mesmo que com eficiência reduzida. Até hoje, não há uma explicação oficial clara sobre o que aqueles helicópteros estavam fazendo ali. Não parecia uma operação policial, nem uma ação de resgate. Muitos espectadores sugeriram que Nath entrasse em contato com as autoridades para entender o ocorrido. Ela mudou o acampamento para um local mais seguro e seguiu viagem. Nath e Pike saíram ilesos, mas o episódio deixou um alerta claro. Nem sempre os riscos na estrada vêm da natureza. Às vezes, eles surgem do céu. Limitless Outdoors é um canal voltado para atividades ao ar livre, especialmente caça. Mas fique tranquilo, neste vídeo, nenhum animal é caçado. Ainda assim, o registro mostra com clareza o quão imprevisível e perigosa a natureza pode ser. Durante uma expedição em uma área remota, o grupo percebe algo incomum. Primeiro, sons vindos da vegetação. Depois, movimento em diferentes pontos ao redor. Não era apenas um animal. E logo ficou claro que não estavam sozinhos. Eles haviam se aproximado de vários ursos, incluindo uma fêmea com filhotes. No início, o clima parecia quase descontraído. Alguns comentários, tentativas de interpretar o comportamento dos animais. Mas a situação mudou rapidamente. The little bears aren't that big. They're probably this year's, I bet. That's why we could hear him in two different places over there. And they're all getting close. I wonder when one of them will also take off the other one, then they'll just come tearing up here right beside us. Grung, 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 right up the ridge. There's another one. It's number 5. Shane has a really uncanny ability to predict exactly what's going to happen with animals just based on their behavior, and his predictions are about to come true. Oh yeah, look at the noggin on him. Where's the other one? Right in front of him? Yeah, he's headed right. Oh yeah, there they go. There they go. Here they come. Oh yeah, here they go. Okay. Here they go. Oh, the big one's chasing them off. And here they come, right up the hill after us. Just what we wanted, right? Oh yeah, and there's the... Oh, they're coming right for us, dude. Is your camera ready? Oh no. Yeah. Here they go. Um dos integrantes percebeu algo preocupante. Os ursos estavam se deslocando, e não era para longe. Eles estavam vindo na direção deles. Hey! 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 All 3 of them, dude.
Or all 5 of them. Hey, get out of here! Oh, shit. Have your rifle? Shane's trying his best to get these bears to realize that they are there, but the bears know it and they don't even care, and they just keep coming right up the mountain at them. Hey! Get out of here! Here she comes, dude. Hey! Where are they at? They ran. These bears ran right through where Shane and Adam were just set up. Had they not moved, they would have had a real serious confrontation with these 3 bears. You got your camera? Yeah. Hold on, she ain't gone. No. Oh my gosh. Dude, that one down there's huge. That is a huge bear. Dude, I still don't feel good about this. Yeah, that was fun. Camera rolling the whole time. Oh my gosh. Dude, I'm shaking so bad. We just had 5 grizzlies come after us. There, and I said, let's run over here to give her some room to come up that ridge. Yeah, she would have charged us. Yeah, because we've been too close. Oh yeah. Yeah, I figured we could handle them out here on this open face. That was spooky. Em poucos segundos, a distância começou a diminuir. O tom das vozes mudou. As brincadeiras cessaram. Agora, a prioridade era apenas uma: serem vistos e evitar uma aproximação direta. Gritos, movimentos amplos, tentativas de parecer maiores. Mesmo assim, os ursos continuavam avançando. Por um momento, parecia inevitável. Os animais passaram exatamente pelo ponto onde eles estavam segundos antes. Se não tivessem se deslocado, o encontro teria sido muito mais sério. Mesmo após a passagem inicial, a tensão não acabou. A fêmea ainda estava por perto, observando, avaliando. O grupo aguardou, em silêncio, até ter certeza de que os animais haviam se afastado de vez. Quando tudo terminou, veio o alívio. Respirações aceleradas, mãos tremendo, e a consciência clara de que haviam estado muito perto de algo que poderia ter terminado mal. No final, eles tentaram rir da situação, mas o registro deixa uma lição evidente. Na natureza, a linha entre observador e alvo pode desaparecer em segundos. E mesmo pessoas experientes podem se ver em situações fora de controle. Rick é um criador de conteúdo apaixonado por van camping, e seus vídeos mostram justamente isso. Como adaptar um veículo simples para dormir, cozinhar e viajar, gastando pouco. Com frequência, Rick passa a noite em diferentes regiões do Reino Unido, sempre documentando a experiência. Em um desses vídeos, ele decidiu estacionar próximo a uma área de floresta. Não era um lugar novo para ele. Rick já havia gravado ali outras vezes. Segundo ele, era uma área permitida para acampamento, tanto em barracas quanto em vans, por se tratar de uma região de uso comum. O plano parecia simples: ficar dentro da van, preparar algo para comer, esperar a noite cair e depois explorar a floresta próxima. Right, I'm here. This is the common. Now, I've been here before and shot a few videos here before. I did one on my shower and a couple of other things that I've filmed here. It's only up the road from me, so it's a really easy place to come to. And it's lovely, and you can wild camp here, and you are allowed. And you can camp in your vans here, and you're allowed as well. Something to do with bylaws and some common land. I think this is like one of 10 places in this country where we can actually do it. So I'm here, I'm just going to sit in the van, make myself something to eat, let it get a bit colder and a bit darker, and then I'm going to go off into the woods over there and see what we can find. Após preparar e comer alguns cachorros quentes, Rick resolveu deixar a van. Com a câmera ligada, começou a caminhar pela mata já escura. I mean, this is ridiculous. I've got no idea where I'm going. Oh, there's a gate. Let me go through here. Oh, hello. What's that? What is that in the woods there? Look, what's that?
I think I found the church. That was easy. Ah, it's not a gate. That is a fence. Ah, there's the church. Oh yeah, look at that. What is a little church like that doing in the middle of the woods? Have a little look inside. Logo nos primeiros minutos, ficou claro que ele não conhecia bem o caminho. Portões, cercas, trilhas pouco visíveis. Até que algo chamou sua atenção. Entre as árvores, surgiu uma pequena construção. Uma igreja, isolada, no meio da floresta. Rick se aproximou, comentou sobre a estranheza do local e decidiu voltar durante o dia para observar melhor. Naquele momento, preferiu seguir adiante. Speaking of church, I'm going to come back and check this place out in the morning when I can have a good look round. Because I've already tripped over and gone arse over tit. Bye, church. The hell is that? Hello? Hello? What the hell was... Hang on. Did you see that? Or was that just me? There's my gimbal. I left my gimbal there. Swear... This me. Oh, there was someone standing there. There was someone standing right here. I swear to God, there was someone standing right here by my gimbal. Poucos instantes depois, algo mudou. Rick parou de repente. A câmera continuava gravando. Ele parecia confuso. Disse que havia visto alguém perto do equipamento que havia deixado no chão. Um vulto escuro. Por alguns segundos, ele tentou entender se aquilo tinha realmente acontecido ou se era apenas impressão. Rick voltou até o local onde estava seu gimbal. O equipamento continuava ali, mas a sensação não passava. Ele repetiu várias vezes que tinha certeza de ter visto alguém parado exatamente naquele ponto. Maybe there's something about being on your own in the woods. Maybe I'm just a bottle job. I'm probably just a big wussy wuss bag, but I swear blind I saw someone where my gimbal was leaning up against the fence. I'm absolutely certain that I saw someone standing there. So I'm just going to sit here now. I'm just going to go through the footage and just have a quick look. I've looked back at that footage and there's definitely someone standing there. Now I know you're going to all go, oh, staged with someone with you, but I can promise you I've got absolutely no one with me. The whole purpose of coming out in this van is I'm on my own. And well, enough room for two people unless I'm with the wife, but trust me. Rick decidiu encerrar a caminhada e voltar para a van. Já estava tarde. Dentro do veículo, ele comentou que talvez estivesse apenas impressionado por estar sozinho no escuro. Ainda assim, resolveu revisar rapidamente as imagens gravadas. Ao assistir ao trecho, ele afirmou que era possível ver uma figura parada exatamente onde ele havia deixado o equipamento. Rick fez questão de deixar claro que estava sozinho e que nunca produziu vídeos encenados. Seu canal nunca teve esse tipo de conteúdo. Mais tarde, já deitado, ele se despediu da câmera e tentou descansar. Mas a noite ainda não havia terminado. Anyway, I'm gonna get my head down, watch some videos, and I'll see you in the morning. Nah. Hang on, let me just get the lights on. Right, it is. What is it? 1 o'clock in the morning, and I swear blind, I just got woken up by someone trying the van door handles. Right, there was a knock. There was definitely a knock. Someone was trying the van door handles as well. I'm going to turn the lights out. Someone was trying the van door handles. Okay. I heard a car pull up. There's definitely a car pulled up outside.
Por volta da 1 da manhã, Rick acordou assustado. Segundo ele, alguém parecia estar mexendo na porta da van. Houve um barulho. Depois, o som de um carro parando nas proximidades. Rick acendeu as luzes e, contra qualquer recomendação, chegou a abrir a porta para verificar. Pouco depois, o carro foi embora. Mesmo assim, ele decidiu esperar mais um pouco. Talvez, pensou ele, quem passou tenha percebido que havia alguém dentro da van. Mas o carro voltou. Right. This. I am going home. They've driven off again. I didn't even look out. I just peered through my curtains that I've got up. Through the curtains there, I can see outside. And it's driven off again. I don't know if this is anywhere I shouldn't be parked, but I'm going. I'm not staying here anymore. Dessa vez, Rick não saiu. Apenas observou pelos vidros. Quando o veículo se afastou novamente, ele tomou a decisão final. Não ficaria mais ali. Rick ligou a van e deixou o local imediatamente. No fim, nada aconteceu, mas a sequência de eventos deixou marcas. Um vulto na floresta. Barulhos durante a madrugada. Pessoas se aproximando da van. Tudo isso em uma única noite. Rick afirmou que foi, sem dúvida, a experiência mais desconfortável que já teve acampando sozinho. E mesmo sem uma explicação clara, fica a pergunta: o que realmente estava acontecendo naquela floresta naquela noite? Desculpe, mas preciso deixar um recado. Se você está acompanhando até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo no ar. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Alguma coisa começou a dar errado naquela noite. E a pior parte é que eles não perceberam na hora. Só quando já era tarde demais para ignorar. Era para ser um fim de semana tranquilo. A família Taylor viajava pelo Peak District, na Grã-Bretanha, vivendo a rotina nômade pelas estradas secundárias. Luke e Shell estavam com o filho, Maximus, e o cachorro, Frey. A névoa estava cobrindo as colinas, mas em poucas horas, algo completamente inesperado aconteceria. E o que começou como empolgação, logo se transformaria em medo. My sheet shows it. We're going to nip into Buxton. We're going to buy a new sheet and a mattress protector. And we're going to get some supplies, and then we're going to come back up because this is a supplies. This is a one-way system up from the reservoir, so you can only come up that way. We came in up on the top road, which you can't see any of, but I did get some lovely drone footage this morning, so I'll put that up. And Eles decidem passar a noite na van, estacionados em uma antiga estrada com vista direta para um reservatório. A manhã de outono amanhece coberta por neblina, mas todos acordam bem, revigorados após uma noite tranquila de descanso. O clima é leve. Animada, a família segue sua rotina enquanto organiza os planos para o dia. A primeira parada é a cidade histórica de Buxton, conhecida por sua arquitetura vitoriana e atmosfera acolhedora. Depois, seguem viagem até o Vale de Goyt, um local impressionante, marcado por paisagens selvagens, cachoeiras em cascata e estradas estreitas e sinuosas que cortam a vegetação. À medida que o dia avança e a noite começa a se aproximar, os Taylor procuram um lugar para encerrar a jornada. Encontram um ponto que parece ideal, uma pequena área próxima a uma trilha pública. Não há placas proibindo o pernoite, apenas avisos, indicando acesso público além das instalações de água. Eles posicionam a van em um dos cantos do que aparenta ser um pequeno estacionamento e iniciam os preparativos para a noite, confiantes de que será apenas mais uma parada tranquila. E é nesse momento que a sensação de normalidade começa, lentamente, a se desfazer. we were down at the bottom, we tucked ourselves away into the corner of what looked to be a small car parking area by the footpath that went up to the reservoir, and we started to prep the van for the night. Outside, we started to hear something that wasn't just Maximus or his tablets. So I opened the door to find a woman confronting Maximus, holding a German Shepherd by the neck, pulling him back, trying to intimidate Maximus. I stepped out and put myself between Maximus and the lady. Then she came at me. It was very strange. She then went off in a huff because I wouldn't be intimidated by her and a German Shepherd. We've owned German Shepherds.
not intimidated by Sheps at all, even though she was trying to hold him, pulling his head up and making his heckles stand. He just didn't intimidate me at all, and I wasn't bothered by him or her, or really the things she had to say. She wasn't being very nice. She definitely wasn't nice to Maximus. Enquanto preparavam o jantar, eles ouviram um som do lado de fora. Luke decidiu verificar. Ao abrir a porta, viu uma mulher parada ali. Ela segurava um pastor alemão com força pelo pescoço, encarando o Maximus de forma hostil. O clima ficou tenso em segundos. Após uma breve troca, a mulher se afastou, visivelmente irritada, quando percebeu que suas tentativas de intimidação não surtiriam efeito. Por um momento, a família acreditou que tudo havia acabado ali. Mas não havia acabado. Pouco depois, um confronto ainda mais alarmante teve início. Can I help you? No, can I help you? Look, Can you step back, down please? here. Can I you know, step back, my please? wife said Can you step? My child and my wife are in this van. Can All right. you step back from my door, please? Right, okay. Now. No, step back out of my personal space. Step back out of my personal listen. space. No, you listen, mate. The way he spoke and It's a proper swore, picnic knocking on the area. door and coming right in my face. proper picnic You're a area. disgrace for coming up to my Don't child. you say that. Don't start. Don't start. We'll get the Don't start. All right, mate. Oh dear, what absolutely delightful human beings. I just don't understand people. Number one, the woman with the shep. And then number two, the old fella who clearly wanted a fight. I mean, the way he went up to the window. And then wouldn't move back out of the space, swearing in front of Maximus, shouting in front of Maximus. And yes, you know, I am guilty of responding, but what are you supposed to do when someone will not step out of your doorway and is leaning in and trying to intimidate you, pointing their finger in your face and then threatening me out here? You've got to tell them this just isn't right. Now, Shell wanted to call the police because obviously that is threatening and intimidating behaviour, what just transpired then, for basically parking in a place that has no restriction signs, no overnight parking signs. Now, they do say, it does say private road, but we came up and there was residential houses all the way up and we didn't see a private road sign. I will check back. Pouco depois, um homem mais velho se aproxima da van. Ele bate na porta e começa a gritar. Diz que Luke teria sido grosseiro com sua esposa, a mesma mulher que estava com o cachorro momentos antes. Luke pede, repetidas vezes, que ele se afaste da porta. Lá dentro estão Shell e Maximus. Mas o homem não recua. Ele aponta o dedo, eleva o tom de voz, passa a xingar. A cada segundo, o comportamento se torna mais agressivo. Não parecia apenas discussão, parecia provocação, como se estivesse buscando um confronto físico. Shell percebe o risco e sugere chamar a polícia. O tom, a proximidade, a insistência do homem já não eram normais. Mais tarde, a família confirma. A van estava estacionada em uma estrada pública, mantida com recursos públicos, sem qualquer placa proibindo o pernoite. Mesmo assim, o clima havia sido quebrado. Abalados, já tarde da noite, os Taylor decidem sair dali e se deslocar para o outro lado do reservatório. No novo local, há uma confraternização de sábado à noite. Fogueira acesa, música alta, gente acordada até tarde. Ainda assim, o ambiente parecia menos hostil. Quando a manhã chega, o cenário muda completamente. Os vizinhos barulhentos da noite anterior se mostram amigáveis. Maximus conversa com eles, enquanto a família organiza a partida. Apesar dos encontros inquietantes, o fim de semana também teve beleza. E foi por isso que os Taylor decidiram mostrar esse episódio. Porque a vida na estrada nem sempre é feita apenas de paisagens perfeitas, pôr do sol cinematográfico e momentos tranquilos. Às vezes, ela também revela um lado que ninguém costuma mostrar. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Valerie é uma criadora de conteúdo que registra suas viagens pelo mundo, muitas vezes se deslocando sozinha
por regiões pouco exploradas. Em uma de suas jornadas mais recentes, ela decidiu atravessar áreas remotas do Quirguistão, com o objetivo de chegar a uma região chamada Saru. Em outras viagens, Valérie costuma pedir caronas ao longo do caminho, algo que, por si só, já envolve riscos, especialmente para uma mulher viajando sozinha em um país estrangeiro. Mas, neste caso específico, a situação era diferente. Ela não estava pedindo caronas. Valérie havia iniciado uma travessia a cavalo, completamente sozinha. It was the 5th day of my solo horse trek, and it felt like I was watching a live TV show called Horse Herding in Kyrgyzstan. While I was packing up camp, 3 little angels appeared, sat down beside me, and completely melted my heart. With the flowers I tucked into their hair, they couldn't have looked any sweeter. But only a few moments later, my mood shifted. A local man came over and started settling up Zul for me. It might have been meant as a kind gesture, but it felt way too pushy. He invited me for tea at his yurt, but I was still busy. Pouco depois, a situação mudou. Um homem da região se aproximou e começou a ajudá-la a organizar os equipamentos. A atitude, que poderia ser interpretada como gentileza, rapidamente passou a causar desconforto. Ele se aproximava demais. Invadia o espaço pessoal. Insistia em interagir, mesmo após sinais claros de que Valérie preferia ficar sozinha. O homem a convidou para ir até sua casa tomar chá, enquanto ela ainda estava ocupada, desmontando o acampamento. Valérie recusou. Mesmo assim, ele continuou insistindo. Красавица. Муж есть? Муж? Да, муж. А только один турист? Да. А ночью куда спать? Церковь, да? Ночью? I don't know. А ночью спать церковь? Нет. Где чатер? Одну, да, только? Двое, одну. Одна. А только одна, да? Yes. Я дома есть чатер. Я чатер есть. А потом церковь, хорошо? I want to be alone. Понял? Нет. Понял? No. Эй, дома, давай. Дома. You say stop. I said no. Давайте чай поем, чай. Leave me alone. Хорошо. I'm so glad I filmed this. It just shows the reality sometimes. I wish I had reacted more firmly, but honestly, I was just drained and frustrated. It was another reminder to set aside people-pleasing and speak up loudly. But I wasn't going to let this man ruin my day, so I brushed it off and kept moving, not knowing that this wouldn't be the last challenge of today. On the way, I met a shepherd who was puzzled why I was walking Zul instead of riding him, but we are here to enjoy together, and that's fine if I also have to walk a little bit, because he already helps me a lot. Durante o encontro, as perguntas começaram a se tornar ainda mais incômodas. Valérie deixou claro, mais de uma vez, que queria ficar sozinha. Ela pediu para que ele se afastasse. Tudo isso ficou registrado em vídeo. Mais tarde, ela comentou que ter gravado a situação foi importante, não apenas como registro, mas como forma de mostrar uma realidade que muitas vezes não é discutida. Ela também refletiu que gostaria de ter sido mais firme, mas naquele momento estava cansada, frustrada e apenas queria seguir viagem. Valérie decidiu não permitir que aquele episódio encerrasse o dia. Ela seguiu adiante. Pouco tempo depois, encontrou um pastor local que estranhou o fato de ela estar caminhando ao lado do cavalo, em vez de montá-lo. Ela explicou que o animal já carregava bastante peso e que caminhar juntos fazia parte da experiência. Era uma decisão simples, guiada por cuidado. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Outro homem se aproximou. Desta vez, a abordagem foi direta e inesperada. Ele fez uma pergunta claramente inadequada. Diante da situação, Valérie tomou uma decisão imediata. Ela continuou andando, não permaneceu no mesmo local. Mais tarde, ela comentou que seguir em movimento provavelmente foi a escolha mais segura naquele momento. Valérie conseguiu concluir aquela etapa da viagem sem sofrer qualquer dano físico. Mas o episódio deixou marcas. Ele reforçou algo que muitas pessoas só entendem quando vivenciam esse tipo de situação. Gentileza nem sempre é suficiente como proteção, e, em alguns lugares, permanecer em movimento pode ser a única forma de se manter segura. Em uma manhã comum, 2 homens saíram para correr por uma trilha conhecida como Machito Wind Trails, em Fort McMurray, na província de Alberta, no Canadá. A atividade era rotineira, nada fora do normal, até que algo surgiu da mata. Em poucos segundos, a corrida deixou de ser exercício. Um dos homens pegou o celular e começou a gravar.
Pausing workout. No way, man. We're not good. We can't do this. You have to let us go today. For the buffalo, you have to let us go. We got nothing for you. We have nothing. We'd give it if we had it. Hey, back. Stay. That's it. That's as far as you're going. Stop. Stop. Right now. Stop. We can't. We can't. Get together, Greg. Get us together. We'll look bigger together. We can't, man. We can't. Just stay together. Stay together. We can't. Stay together. Right, stay together large. Let's back away from them. Let them go actually go by. Yeah. I'll smash them in the head with this rock. Hey! Go on. Go on your way. Come on. Good. It'll be your part from now on, okay? Okay, great. Yeah? Look around for a rock. Wait a second. If he hits, I gotta hit him in the head. Back! Diante deles, grande animal avançava lentamente pela trilha. Os dois pararam imediatamente. Não havia spray de defesa. Não havia nenhum tipo de proteção. A única opção era manter a calma. Eles começaram a recuar com cuidado, falando em voz alta, tentando parecer maiores. Se mantiveram juntos, sem movimentos bruscos. A cada passo para trás, o animal se aproximava mais. O clima ficou tenso. Qualquer erro poderia mudar tudo. Stay together. As long as we look like that. Good, 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 good. 2 rocks up. Let us go. Let us go. Don't be looking like that. It's not nice. Holy shit. Hey. Attaboy, big guy. Beautiful. Attaboy. Attaboy. Era visível que o medo já havia tomado conta. Por razões que ninguém conseguiu explicar naquele momento, o animal acabou se distraindo. Ele se voltou para a vegetação ao lado da trilha. Pouco a pouco, perdeu o interesse e seguiu em outra direção. Assim que perceberam que havia espaço suficiente, os dois não pensaram 2 vezes. Começaram a correr. Pausing workout. Take that rock and put it in your garden. O treino foi retomado apenas para chegar o mais rápido possível ao carro. Quando finalmente entraram no veículo, a tensão deu lugar ao choque. A respiração pesada, as mãos tremendo. Eles sabiam que aquilo poderia ter terminado de forma muito diferente. Felizmente, ninguém se feriu, mas a experiência deixou um aviso claro. Em trilhas cercadas por mata, nem sempre o perigo faz barulho. E da próxima vez, eles deixaram claro que não sairiam sem algum tipo de proteção adequada. Aqui no Capturados por Câmeras, mostramos apenas os registros. E lembramos que, em certos lugares, a natureza sempre tem a última palavra. Sarah é uma vlogueira de viagens. Seus vídeos costumam ser tranquilos, mas no dia 13 de setembro de 2021, aconteceu algo que ela jamais esqueceria. Naquele dia, a vida calma dentro da van se transformou num pesadelo. Sarah chegou a Asheville, na Carolina do Norte. Foi atraída pela energia criativa da cidade. O plano era simples: usar a parada para visitar a academia local e finalizar alguns projetos de trabalho. And the first day was great. I walked around town for a bit, enjoying the creative energy it was putting out. It has a good selection of restaurants, fun shops, and interesting people about.
So the first night in the city, I decided to spend the night at a Cracker Barrel, and if you're familiar with these restaurants, then you'll know that they're similar to Walmart in that they allow you to spend the night if you're passing through, and sometimes they even have designated parking spots for larger rigs. So I ended up spending the night here. There were some other RVs around, and I had a very peaceful sleep. After that, I decided to stick around the city for one more day and explore a little more. Para dormir, Sarah escolheu o estacionamento de um Cracker Barrel, um lugar comum, usado por viajantes que procuram pontos seguros para descansar. A primeira noite foi tranquila. Havia outros RVs por perto. Isso fez com que ela se sentisse segura. Mas a segunda noite de Sarah em Asheville foi diferente. Ela havia estacionado em outro Cracker Barrel, um que parecia bem mais silencioso. E conforme a noite caiu e o restaurante fechou, o estacionamento começou a esvaziar, um por um, até que, em algum momento, ela percebeu que estava completamente sozinha. I found myself alone in the middle of making dinner. I was totally in my own world when I heard an alarming knock. Know her, please leave me be. Enquanto preparava o jantar dentro da van, a noite tranquila foi quebrada. Batidas fortes, altas, agressivas. No começo, Sarah tentou se esconder. Apagou todas as luzes e ficou em silêncio, esperando, torcendo, para que quem estivesse do lado de fora simplesmente fosse embora. Mas não foi isso que aconteceu. O estranho continuou batendo, com força, com raiva, golpeando portas diferentes da van. Cada batida mais agressiva que a anterior. O homem, visivelmente sob efeito de drogas, falava de forma confusa sobre uma mulher que havia partido seu coração e insistia que ela estava escondida na van de Sarah. Mesmo Sarah, explicando calmamente que estava apenas de passagem pela cidade, o homem rodeava o veículo como um predador, espiando pelas janelas e exigindo que ela comprovasse que não estava escondendo sua ex-namorada. O comportamento errático dele deixou Sarah em um estado de pânico, fazendo-a se sentir acuada. Com o coração acelerado, Sarah decidiu fugir em vez de enfrentá-lo. Embora tivesse spray de pimenta e outros meios de defesa por perto, ela concluiu que correr era mais seguro do que confrontá-lo. Agindo rápido, porém, com cautela. Ela desconectou o equipamento de cozinha e saiu dirigindo do estacionamento. Seguiu por uma curta distância, antes de prender corretamente seus equipamentos. E então, dirigiu mais 16 quilômetros para criar uma distância real entre ela e o homem. Okay, so I'm safe right now, but I just had my first knock on the door. That was not the cops. Being alone, I was in the middle of cooking dinner, so I had my cooktop out, you know, propane hose attached and everything. And then he's just bangs on my side door right here. I first turn off all the lights, turn all the sounds off so I can hear what's going on in case it is the cops and I need to like talk to them. It wasn't, and then he banged on this door right here, the double doors. And that's when I got really nervous. He was complaining about a girl that worked at the Cracker Barrel and, you know, it broke her heart and thought that she was in my van. Really hard to get through to someone that is on drugs and they're just not there. They're just fully engulfed with a dark spirit of some sort that is not allowing them to see clearly
and I feel for... Nas horas seguintes, Sarah tentou compreender tudo o que havia acontecido. Seu corpo ainda tremia, com a adrenalina restante, tornando impossível dormir. Quando a manhã finalmente chegou, ela sentiu um grande alívio. Sua decisão de dirigir para longe a levou às montanhas Blue Ridge, onde o canto dos pássaros e as paisagens cobertas por névoa ajudaram a tranquilizá-la no início do dia. Apesar dessa experiência aterradora, Sarah continuou sua jornada de vida na van. Ela seguiu viajando, recusando-se a permitir que o medo determinasse para onde poderia ir ou o que poderia fazer. Mas é impossível não imaginar o que poderia ter acontecido se Sarah tivesse aberto aquela porta para aquele homem estranho, instável, que estava do lado de fora. Um usuário do TikTok, chamado Jesse, publicou uma sequência de vídeos gravados ao longo de uma única noite, diretamente do próprio quintal. Jesse acabou se envolvendo em uma situação genuinamente bizarra. Enquanto caminhava pela floresta próxima à sua casa, começou a ouvir sons estranhos e, pouco depois, percebeu 2 olhos vermelhos encarando-o fixamente. Oh my God. The other one's right here. Where'd they go? I got one. I can hear him screaming from that side. I could hear him screaming. Look how high this is, guys. Man, I knew they were... Oh! Em vídeos como esse, muitas vezes é difícil identificar, logo de início, quem ou o que está produzindo sons tão assustadores. E claro, sempre surge a dúvida. O áudio pode ter sido editado? Ainda assim, Jesse afirma com convicção que o grito ou rugido era real. Guys. Oh my God. What the f is that? Oh, another one. Show yourself! Jesse continuou gravando, da borda da floresta, logo atrás de sua casa, tentando localizar a origem dos ruídos perturbadores. Em determinado momento, ele afirma ter ficado frente a frente com o que quer que estivesse produzindo aqueles sons. As imagens mostram claramente uma criatura de olhos vermelhos espreitando entre as árvores. Ela emite um som capaz de gelar o sangue, que alguns espectadores acreditam poder pertencer a um lobo, e não necessariamente a uma criatura mítica. Mas logo depois, a situação parece ficar ainda mais sombria. Something real big, guys. What the fuck? Shit, man. Das profundezas da floresta escura, um par de olhos brilhantes encara Jesse diretamente. É possível que ele nem tenha percebido isso no momento, notando apenas mais tarde que algo o observava o tempo todo. Alguns espectadores acreditam que a criatura o seguia desde o início. Mais tarde, Jesse publicou outro vídeo afirmando que finalmente havia capturado aquilo que era responsável pelos rosnados e pelos olhos brilhantes vistos entre as árvores em suas gravações anteriores. O homem no vídeo é um youtuber conhecido simplesmente como Ian. Há quase 10 anos, ele compartilha vlogs e aventuras noturnas em seu canal. Mas o que aconteceu naquela noite não era conteúdo, era real. No dia 16 de janeiro, após um turno exaustivo de 10 horas, Ian estava cansado demais para gravar ou dirigir para casa. Então decidiu dormir no carro, em um local que já conhecia bem. Um estacionamento de McDonald's 24 horas, em Palm Springs. Ian praticava algo chamado
Stealth camping. Dormir em locais comuns, sem chamar atenção. Muitas pessoas fazem isso por necessidade, ou simplesmente pela sensação de desafio. Na maioria das vezes, é inofensivo, mas deixa quem pratica completamente vulnerável para alguém experiente como Ian, que já havia dormido durante tempestades e até no deserto. Um estacionamento iluminado parecia uma escolha segura. Mas ele não poderia estar mais enganado. Ian já estava acomodado na parte de trás do carro. O equipamento de dormir pronto, o corpo finalmente relaxando, quando um som inesperado quebrou o silêncio da noite. E o que aconteceu em seguida mudou completamente a forma como Ian vê esse tipo de aventura. What's going on, man? What's going on? What's up? What's up, man? What's going on? What are you doing? Hey, bro. What's up? What are you doing, man? You ain't fucking weird, bro. What the hell, man? Ele ouviu alguém puxando a maçaneta do carro. Não foi uma batida, não foi um pedido. Era alguém tentando abrir a porta, repetidas vezes. Assustado, ele se sentou rapidamente para entender o que estava acontecendo. Ao olhar para o lado, viu um homem parado junto à porta do passageiro, imóvel, em silêncio. O que tornava aquela cena especialmente estranha era justamente isso, o silêncio. Ian chamou, perguntou o que ele queria, perguntou o que estava fazendo ali. O homem apenas encarava. Mais tarde, Ian diria que a sensação era estranha demais para explicar, que o homem parecia vazio, como se não estivesse totalmente presente. Apesar do nervosismo evidente, a ponto de comentar que mal conseguia encontrar os próprios óculos para dirigir, Ian manteve o controle. Não abriu a porta, não saiu do carro, ligou o veículo e se deslocou rapidamente para outro ponto do mesmo estacionamento. Mas naquele momento, ele ainda não sabia que o perigo ainda não havia terminado. I gotta get to a safe spot, guys. What's going on, guys? I don't even know if you'll be able to see out that far, but I was parked right over there, and I'm still shaking, dude. That was insane. And this guy I just heard like a hello. I was sleeping, and then this dude grabbed my door handle, man. I don't know where he went. And you guys saw him. He was like a freaking zombie, dude. There he is. There he is. I see him. Ele permaneceu trancado dentro do veículo e rapidamente se moveu para outro ponto do estacionamento. Mas o perigo ainda não havia acabado. Minutos depois, Ian avistou a mesma pessoa vagando pelo estacionamento, aparentemente procurando seu carro. Agora, realmente assustado, Ian decidiu sair dali de vez. Alright, that was definitely the craziest thing that's happened to me so far. I really apologize, guys. The lighting is not going to be great, but I'm just trying to hunker down and go to bed for the night. When I first started watching stealth camping videos, I could have never imagined like the stuff that would actually happen. It seems perfect, right? Like you're in your car, you're traveling, you're sleeping, you're all perfectly hunkered down, everything's going according to plan, like this is your own place. But the scary thing is you're in public, and when you're in public, you have all sorts of people around you, and you can't control it. Like you never know what's going to happen. The only thing that you can control is just your own actions. Eventualmente, ele conseguiu dormir em outro lugar, sem novos incidentes. Toda a experiência deixou Ian profundamente abalado. Ele ainda tremia enquanto gravava seu relato depois, mencionando que já havia visto miniaturas chamativas, clickbait, sobre tentativas de invasão durante stealth camping, mas nunca imaginou passar por algo assim pessoalmente. O mistério permanece. Quem era aquela figura silenciosa e quais eram suas intenções? Como Ian nunca publicou nenhuma atualização ou informações adicionais, uma possibilidade é que o homem estivesse lidando com problemas de saúde mental e não estivesse totalmente consciente de suas ações, o que poderia explicar o silêncio e a aparente retirada tranquila. Mas há uma explicação ainda mais preocupante, a de que a tentativa de entrar no carro de Ian foi deliberada. E ao ser flagrado, ele simplesmente fingiu confusão para parecer menos ameaçador.
Talvez tenha pensado que o carro estivesse vazio e planejasse roubá-lo. Ou pior, talvez soubesse que havia alguém dentro e tivesse intenções de roubo ou algo ainda mais perigoso. Seu comportamento estranho sugere que ele poderia estar sob efeito de substâncias, tornando-o imprevisível e potencialmente mais perigoso. Quaisquer que fossem suas verdadeiras intenções, Ian, felizmente, escapou da situação, sem precisar descobrir isso da pior maneira. Hunt Your Way é um criador de conteúdo de aventuras ao ar livre, baseado na região central do estado de Ohio, nos Estados Unidos. Há cerca de 6 anos, ele comprou uma propriedade afastada e passou a investir tempo e esforço no local. Colocou um camper no terreno e usava o espaço para guardar ferramentas e equipamentos. Durante os 3 primeiros anos, tudo correu normalmente, até que algo começou a mudar. Ele passou a notar veículos atravessando sua propriedade, algo que nunca havia acontecido antes. Desconfiado, decidiu instalar câmeras de vigilância ao redor do terreno. Pouco tempo depois, suas preocupações se confirmaram. Durante a noite, alguém entrou na propriedade. A janela do camper foi danificada. A porta foi forçada. O interior foi revirado. Tudo o que podia ser levado, foi levado. Infelizmente, os responsáveis não foram identificados. As câmeras não registraram imagens úteis naquela ocasião. Após o ocorrido, ele reforçou o camper, cobrindo a janela com fita e evitando deixar qualquer objeto de valor no local. Por um tempo, tudo ficou em silêncio. Até que, algum tempo depois, algo voltou a acontecer. So this video footage here, I've actually held on to for quite a while, since last year. We're gonna go ahead and roll this video here. I'm put it in slow motion here so we can talk about it. So as you can see, he's kind of creeping up here to the door. He kind of goes past the door and kind of looks, I'm assuming to make sure there's no vehicles or anything on down the driveway. Goes up there, gives the old handle a pull. Obviously the door is locked. Then he goes over to where you can see the window I have taped to where it was broke out before. Starts peeling on that tape. That must have evidently took too long because then next thing you know, he tries to actually pry the window open, which he does get it open enough to put his arm through there. Okay, so by now at this point here, we were smart enough not to leave really anything of any true value in the camper there. So the video, you can see him coming out. I'm gonna slow-mo it as well. You can see he's running with something coming out the door, and that would actually be an old 10-year-old heater that we had in there, electric heater, that he helped himself to. Dentro do camper, já não havia nada de grande valor. Mesmo assim, o invasor saiu correndo com um objeto. Era um aquecedor elétrico antigo, com cerca de 10 anos de uso. Nada valioso, mas ainda assim, um furto. Nos dias seguintes, o criador voltou ao local. Mais uma vez, encontrou o camper aberto. Mas dessa vez, algo havia ficado para trás. Friday, we just got back down to the property. Pulled in the driveway here, it's all ice. Got the car stuck. That's gonna be fun, but come down here to do a few things. We'll talk about that here soon, but as you can see, our thief's been back. He pulled up the tape there, and I've already actually went in the camper, and look, he left something this time. Left his knife. So, as soon as I get out of here, I'm gonna go call the sheriff, see if he can come down. I really hope they're gonna fingerprint this knife because that's all we need to catch this guy, and I believe I know who it is, and I believe he's already in the court system, and he should already have his fingerprints on file, so all they got to do is get a print from that. It'd be pretty simple to match up, so let's hope they go the extra mile for me and get that thing fingerprinted. Ele acreditava que aquele objeto poderia finalmente ajudar a identificar o responsável. Imediatamente, decidiu entrar em contato com o xerife local, na esperança de que a faca fosse analisada e comparada com registros já existentes. Segundo ele, havia a suspeita de que o invasor já tivesse passagem pelo sistema judicial. Felizmente, ninguém da família estava no camper naquela noite. O objeto deixado para trás deixava claro que a situação poderia ter sido muito mais grave. Dessa vez, nada importante foi levado. Mas o episódio serviu como um alerta. Mesmo lugares afastados e aparentemente tranquilos podem se tornar imprevisíveis.
E nem sempre o perigo faz barulho. O homem no registro é Kenny, apresentador do canal Kenny of All Trades. Há 4 anos, ele acampa sozinho por todo o território continental dos Estados Unidos. Com sua caminhonete adaptada para camping e seu cachorro Toby sempre ao seu lado, Kenny já explorou alguns dos lugares mais isolados do país, documentando tudo para seus espectadores. Nada daquilo era novo para ele. Florestas, isolamento, silêncio absoluto. Era exatamente o que ele procurava. Em 14 de setembro de 2024, Kenny saiu para uma noite de acampamento solo na Foothills State Forest, em Minnesota. A ideia era simples: tranquilidade sob as estrelas. Mas a floresta tinha outros planos, e aquela noite deixou de ser pacífica muito rápido, transformando sua escapada pacífica em uma experiência arrepiante, que o faria se perguntar o que realmente se esconde na mata depois de escurecer. Como a maioria das viagens de Kenny, esta começou com empolgação e curiosidade. It's Saturday afternoon, getting a little bit later in the day. I kind of got a late start. We're going to answer the question, is it worth it to get the camper ready, take off into the woods, and try and find a spot for an epic adventure only having one night? Well, that's what we do almost every week. I think we'll make it work. Look at this. Oh, I wish I had a spot I could go camping right there. Com Toby ao seu lado, ele achou um ponto perfeito para acampar. Uma clareira afastada, cercada por árvores, com uma fogueira já montada. A distância de tudo não o incomodou. Na verdade, era exatamente isso que ele buscava. Sentindo-se protegido em seu acampamento, Kenny se organizou para o que acreditava ser uma noite tranquila. A noite começou como esperado, com a floresta formando um ambiente calmo, silencioso. I start the fire. Toby and I came into the woods looking for a mushroom, a big chicken in the woods. It'll go perfectly with tonight's supper. Beautiful night for a walk out here. We've had some pretty cool temps the last few weeks, so there's not much for bugs out here. It's really not too bad at all. I'm not finding anything, which is a little surprising because I can find them all over by the house. You get out here and there's absolutely nothing. It'd be cool if there's something scribed in the stone. It's like glacial scrapes or something. That's really cool. Kenny e Toby caminharam um pouco pela floresta, antes de se acomodarem para o jantar ao lado da fogueira. O clima sereno e o som constante da lenha queimando deram a Kenny exatamente a sensação de isolamento que ele procurava. Mas, à medida que a noite avançava e a escuridão tomava conta do acampamento, a floresta começou a parecer diferente. I got stuff going on all around me. I'm hearing crashes in the woods over here and crashes over there, and it's probably just something as simple as leaves falling, but in dead silence, everything sounds so much louder. I do got the flashlight out here though, just in case. As I was walking down the steps, my stomach started growling, and it sounded like a person talking for a second. I didn't realize it was my stomach. Oh, it scared the daylights out of me. I'm telling you what, there is just noises all over. Maybe we should go for a little walk. No início, os sons eram quase imperceptíveis. Um farfalhar distante, estalos leves no escuro. Kenny tentou ignorar, dizendo a si mesmo que eram apenas folhas ou galhos se partindo com o vento. Mas, à noite, o silêncio da floresta distorce tudo.
Cada ruído parece mais próximo, mais alto, mais pessoal. Os barulhos continuaram. Kenny pegou a lanterna e cortou a escuridão com o feixe de luz, mas não viu nada. Nenhum movimento, nenhuma presença visível. Ele chegou a rir, achando que o próprio estômago havia soado como uma voz no silêncio da noite. Mas a tensão não passou. A sensação de estar sendo observado permaneceu. Então, deixando o cachorro em segurança no camper, Kenny decidiu investigar e seguiu sozinho pela estrada próxima. I think we'll just go down the road a little ways. I thought I just saw a flash. Man, all kinds of noises. That flash could have been a reflector or something. I definitely need a better light for my face, though. This isn't working at all. Well, now I'm starting to get bats darting around the light. Probably head back to the camper. There is definitely some noise in this woods. We made it back home. Well, I think I'm just going to sit around the fire for the next 45 minutes and go to bed. A escuridão era absoluta. Apenas o feixe estreito da lanterna recortava o caminho à frente. Enquanto avançava, Kenny teve a nítida impressão de ver um lampejo de luz ao longe. Rápido demais para ser natural. Estranho demais para ignorar. Ao mesmo tempo, os sons continuavam. Estrondos secos, movimentos irregulares, como se algo circulasse fora do alcance da visão. A floresta parecia viva, e não de um jeito normal. Sem conseguir identificar a origem dos barulhos, Kenny decidiu recuar. Voltou para a fogueira e tentou se convencer de que tudo não passava de paranoia. Ficaria ali mais um pouco, depois dormiria. O cansaço venceu o medo. Ele entrou no camper, trancou tudo e se deitou. Mas no instante em que começava a pegar no sono, uma pancada violenta atingiu o camper. E não parecia acidental. You hear that? I know this is gonna sound crazy, but I'm laying in bed and it sounds like something is being thrown at the camper. It must be acorns dropping. It's like 3 a.m. I gotta go to bed. See what I'm talking about? When your mind starts playing tricks on you, these nights get really long. It's pretty dark out here. See you in the morning. Sem identificar um perigo claro, decidiu permanecer trancado dentro do veículo. Kenny tentou explicar racionalmente os sons, convencendo-se de que eram naturais. Mas as pancadas aleatórias e a atmosfera sinistra tornavam difícil não pensar que algo ou alguém pudesse estar à espreita logo além das paredes do camper. Kenny passou o resto da noite acordado, ouvindo a floresta ao redor, até que a primeira luz do amanhecer surgiu entre as árvores. Com o dia, o silêncio voltou. Ele saiu ileso, mas a noite deixou uma marca difícil de esquecer. Luke, do canal Outdoor Gear Review, queria tentar algo novo, algo simples. Dormir na parte de trás da caminhonete, numa cama dobrável, em vez de se espremer no banco da frente, como ele sempre fazia. Era para ser só um teste, nada demais. Mas não foi. O que deveria ser uma experiência comum, acabou virando uma noite que ele nunca mais esqueceria. A viagem começou com Luke dirigindo, no meio de uma neblina densa, daquelas que parecem fechar tudo ao redor. It has been a long time since I've done a stealth truck camp. I did one a few years back, right when COVID started spreading around. And that was a lot of fun. A lot of people enjoyed that adventure, so hopefully you all will enjoy this adventure as well. My plan for this trip is to head off of the mountains, and together we will find a place to camp. Maybe a gas station, grocery store parking lot, Walmart, who knows? We will just have to wait and see where we end up.
I'll tell you what though, folks, because it's so foggy, I'm going to shut off the camera and drive. I really do need to focus on what I'm doing here because visibility is very limited. Depois de atravessar a neblina, Luke começou a procurar um lugar para estacionar e passar a noite. Now folks, that is an interesting option over there. We have a Sheetz gas station. Unfortunately, it's on the other side of the road and there's no easy way to get to it. I can do a U-turn, but for now, let's just keep driving and let's see what we can find. There may be something better down the road here, not only for parking, but also for some food. Now folks, I just saw a sign for Walmart. We might as well just keep on going, head to that, and see what the parking lot looks like. Ele passou por um posto de gasolina, mas seguiu adiante quando viu a placa do Walmart. O estacionamento era grande, quase vazio. Perfeito para passar a noite sem chamar atenção. Luke observou a área, com calma, só para ter certeza de que parecia segura. Ele sempre faz isso quando dorme na caminhonete em lugares públicos. Tudo parecia normal. Então ele dirigiu até um Taco Bell, próximo para jantar. O Taco Bell estava cheio de estudantes universitários. Luke teve que esperar cerca de 25 minutos pela comida. No fim, pegou um saco de tacos de casca dura e voltou para o mesmo Walmart. De volta à caminhonete, Luke abriu as janelas para esfriar um pouco. Enquanto comia seus tacos agora encharcados, ele começou a pensar em todas as vezes que dormiu em carros e caminhonetes pelo país. Ele contou uma história sobre um velho amigo que roubou coisas de um Walmart durante uma dessas viagens. Uma amizade que terminou logo depois. Por volta da 1 da manhã, Luke se preparou para dormir. Ele se esticou na cama dobrável, que era bem confortável, apesar de precisar se apoiar um pouco na porta. O plano era simples: acordar cedo, tomar um café e pegar a estrada. Mas às 3 horas da manhã, algo o acordou. Um homem estava andando pelo estacionamento, cantando a mesma música assustadora, de novo e de novo. Pelas janelas entreabertas, Luke conseguia distinguir palavras. Falavam sobre o demônio. E aquilo não parava. Por horas, esse cara andou em círculos pelo estacionamento. Às vezes gritava, às vezes berrava palavrões. Chegou a gritar com caçambas de lixo. Luke ficou deitado, quieto, apenas observando, sem se mover, sem querer chamar atenção para si. Em certo momento, ele viu um caminhoneiro encostar. O homem ouviu os gritos insanos, e foi embora, imediatamente. De alguma forma, apesar do sujeito assustador lá fora, Luke conseguiu voltar a dormir. E quando acordou, por volta das 6h30 da manhã, o estacionamento já começava a encher de clientes. And yeah, I don't know. Like, he just walks around this parking lot like all night long. It's pretty bizarre. You might be able to hear him singing right now. It's really, really strange, folks. I thought he was singing like Christian music, but that's not the case. I just heard him blurt out, "Mother."
Anyways, that was my night. I did sleep good, but it has been interesting. I'm pretty much ready to get out of here now that the sun is coming up. O homem ainda estava ali, ainda cantando. As mesmas músicas perturbadoras, como se tivesse passado a noite inteira nisso. Enquanto tomava seu café da manhã, Luke tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Não fazia sentido. Aquela noite esteve longe de ser tranquila. Como tantas outras noites que ele já tinha passado em estacionamentos antes, essa provou uma coisa. Lugares comuns podem ficar realmente assustadores depois que escurece. Luke, mais uma vez, se viu cara a cara com aquele tipo de encontro estranho. Aquele que só parece acontecer no meio da noite, quando a maioria das pessoas está segura e acomodada dentro de casa. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.